entenda o que seria um refúgio, quais as características do refúgio, o que é uma resistência, quais são as ferramentas que nós temos no manejo de resistência, tudo aqui nas considerações finais e na conclusão dessa apresentação. Então, para começar, primeiro a gente tem que entender o que é o BT. Né? O BT nada mais é do que um nome que tem associado a bactéria Bacillus thuringiensis. Então, B de bacilos e T de thuringiensis. A bactéria, ela é uma bactéria entomopatogênica, ou seja, ela tem a capacidade de causar uma doença nos insetos, que vem eventualmente causar a morte desses insetos, né? Então, ela é uma bactéria normal, a gente vê que tem todas as estruturas normais, né? Mas ela tem uma característica específica que seria a produção de endósporos, né? Então, a bactéria, no momento que ela chega no final da sua vida, ali no limite da sua vida mesmo, ela tem a capacidade de produzir endósporos, né? Que seriam como se fosse uma estrutura de sobrevivência, principalmente em condições adversas, onde não tem o material para ela se reproduzir, para ela se multiplicar. Então, até que o momento que ela encontre essas condições normalmente e possa, eventualmente, voltar a se reproduzir e a se multiplicar. Então, quando a bactéria, a Bacillus thuringiensis, ela executa essa formação desses endósporos, ela tem a capacidade de produzir junto alguns cristais, né, que são esses cristais que a gente pode observar nessa imagem aqui de microscopia eletrônica, e que são esses cristais que têm essa capacidade, essa característica de toxidez, né, que causa a mortalidade desses insetos. Então, os insetos... Só um pouquinho, um minutinho. Não está passando seus slides, ele ainda está na primeira... No primeiro. Espera aí, deixa eu ver aqui, professor. Só um pouquinho. Agora passou para o sumário. Será que ele não consegue colocar? É porque ele está... Espera aí, vou compartilhar de novo, que eu acho que ele está só na tela... Deixa eu ver aqui. Agora está aparecendo a tela do computador todo? Não. É aí que eu acho que você tem que... Agora eu acho que vai. Tá. Não foi. Não foi, professor? Não, desapareceu tudo agora. Estou tendo dificuldade na hora de escolher a tela aqui no compartilhamento. Tem a opção de escolher a guia do Chrome, a janela ou a tela cheia. Vamos ver a tela cheia aqui, que eu ainda não fiz. Você coloca na tela cheia. Agora acho que... Aí, agora foi. Tá. Estão vendo aqui a bactéria? Sim. Beleza. Então, voltando aqui. Essa aqui seria um exemplo, né? Uma exemplificação de como seria essa bactéria, o Bacillus thuringiensis, que nada mais é do que uma bactéria que sobrevive no solo e que foi identificada por pesquisadores japoneses inicialmente, né? A primeira detecção dessa bactéria foi por alguns pesquisadores japoneses que identificaram, isolaram ela em alguns insetos mortos, né? Então, como eu disse, na fase de esporulação, lá do final do ciclo da bactéria, ela produz esses cristais que têm essa capacidade de matar os insetos, né? Então, são delta-endotoxinas, que são proteínas inseticidas, né? Então, aqui, insecticida ou crystal proteins, são proteínas cristais com atividade inseticida. Então, durante a formação dos endósporos, esses cristais são formados, né, no processo fisiológico dessa bactéria, e assim que o inseto se alimenta, principalmente do material ali que tem em contato com essa bactéria, ela causa a mortalidade desses insetos. Então, as plantas BT, elas têm três tipos aliás, as bactérias, elas têm três tipos de proteínas, né? Que são as proteínas que foram incorporadas via melhoramento genético nas plantas. Então, a gente tem as proteínas CRI,
que essa nomenclatura vem de crystal, que seria aqueles cristais que eu mostrei para vocês na imagem, que são formados durante a fase de esporulação do inseto. Então, foram detectados esses genes dessas bactérias, esses genes foram incorporados nessas plantas BT, onde essas plantas passaram a ter a capacidade de produzir esses cristais nos seus tecidos. Então, quando o inseto se alimenta dessas plantas, eles se contaminam com esses cristais e acabam morrendo. Porém, não existe apenas essa toxina CRI, existe também a proteína VIP, que, no caso, hoje em dia, é a proteína que ainda se mantém efetiva para controlar as principais pragas, alvo dessas biotecnologias, né? Nós sabemos que já existe bastante resistência às primeiras tecnologias, assim, então, para quem já ouviu falar dos milhos Herculex, Hildegard, que foram as primeiras tecnologias BTs que foram introduzidas aqui no país, que nós tivemos contato, a gente sabe que não é mais efetivo, que já existe bastante resistência, principalmente da lagarta do cartucho do milho, a Spodoptera frugiperda, a essa proteína. E a proteína VIP, que tem sido a única efetiva. Então, VIP, não é VIP de festa, VIP e tudo mais que a gente está acostumado. Esse termo vem do inglês, que é Vegetative Insecticide Protein, ou seja, é uma proteína inseticida que é produzida durante a fase vegetativa dessa bactéria. Então, vamos dizer que essa bactéria ela tem o seu desenvolvimento, né, reprodução e tudo mais, tem todo o seu metabolismo durante o seu ciclo de vida, e lá no final, que é a fase de esporulação, próximo dela morrer, que ela forma esses cristais. Mas, durante toda a sua vida, no seu metabolismo, ela produz algumas substâncias, proteínas inseticidas, que são derivadas do seu metabolismo. Então, ela tem essa proteína também na fase de crescimento vegetativo. E, assim como essas proteínas CRI, elas também são tóxicas aos insetos. Então, foi identificado geneticamente, lá foi feito um mapeamento genético, identificado quais os genes que estão relacionados à expressão dessas proteínas, e também havia melhoramento genético, as tecnologias que a gente tem de melhoramento genético, incorporado no DNA dessas plantas, que passaram também a produzir essas proteínas. Mas a gente tem também as proteínas CIT, que seria uma terceira forma de produção de toxinas por essas bactérias. Então, CIT vem de citotoxinas, né, que são proteínas também formadas na fase de esporulação da bactéria, e, normalmente, essas proteínas elas são associadas às proteínas CRI, de uma forma que elas facilitam a ação dessas proteínas no sítio de ação dos insetos. Então, elas são citotoxinas, que elas têm facilidade de contato e fixação na parede lipídica dos insetos. Então, a gente sabe que nas paredes das membranas dos tecidos dos insetos e de outros espécies, animais, enfim, tudo que tem células, a gente tem proteínas, tem gordura, vamos dizer assim, e essas proteínas CIT, elas se ligam a essas gorduras, esses lipídios, né, e facilita a entrada no sítio de ação dessas proteínas CRI. Nós não temos nenhuma planta BT que expressa especificamente essas toxinas, mas é interessante a gente saber que existem esses 3 tipos de toxinas que são produzidas pelos insetos. Então, agronomicamente falando, em interesse agronômico, nós temos essas duas, as proteínas CRI e as proteínas VIP, que vocês já devem ter escutado bastante a respeito. Então, voltando aqui um pouquinho para a história do BT, né? Então, em 1902, a gente vê que é bastante antigo, foi identificada a primeira vez a bactéria, né, Bacillus thuringiensis, que foi identificada causando a morte de insetos. Então, esse pesquisador, ele investigando esses insetos, ele detectou essa bactéria e associou a ela a mortalidade desses insetos. E a gente vê que foi um longo processo até chegar à primeira planta transgênica aprovada aqui no Brasil, né? Então, em 2005, foi o algodão, a primeira cultura que foi aprovada para utilização de transgênico BT no país, mas a gente sabe que já foi mais antigo em outros países como Estados Unidos, né, aqui não no melhoramento genético na parte de plantas BT, mas usando a bactéria. A gente sabe que tem inseticidas biológicos no mercado à base de BT, então você faz a pulverização dessas bactérias, né, aqui no caso na França, mas o
BT transgênico foi em 95 aprovado nos Estados Unidos, uma planta de milho, né, expressando essa proteína. E a gente tem mais recente, em 2017, que uma quarta cultura que foi introduzida aqui no país, que é a cana-de-açúcar resistente à broca da cana, né? Então, a gente vê que a maioria dos alvos que tem para o BT são lagartas, né? A broca da cana é uma lagarta, Spodoptera frugiperda é uma outra lagarta, e assim a gente vê que o principal controle são esses insetos, né? Então, só para a gente ter uma noção da diferenciação aqui de CRI e VIP, a gente tem a proteína CRI1, CRI2, CRI3 e CRI4, e cada um tem a sua variação, então a gente tem a CRI1AC, CRI1F, CRI1, CRI2AB2, e cada um tem uma especificidade, né? Então, por exemplo, a CRI1, ela controla muito bem os lepidópteros, que são as lagartas, né, as mariposas. A CRI2, lepidópteros e dípteros. CRI3, a gente tem um milho, se eu não me engano, da Bayer, que tem um controle da vaquinha, né, da fase larval da vaquinha, coleóptero. Então, assim, a gente vê que tem bastante diferença entre elas e cada uma é específica para uma espécie ou para um grupo de insetos. E da mesma forma, a proteína VIP também tem as suas variações, né? Tem VIP1, VIP2, VIP3, VIP4. A VIP3 tem sido a tecnologia que está incorporada nos principais híbridos de milho, principalmente no país, né? Que são para controle dos lepidópteros, que são as principais pragas da cultura também. Pode perguntar, doutor Weiss, não precisa ficar tímido, não. Então, aqui, quais que nós temos as proteínas disponíveis no mercado, né? Então, o milho e o algodão, como vocês podem ver, são as culturas que têm maior adoção dessa biotecnologia, que já está mais tempo no mercado, né? Então, a gente tem CRI1AB, CRI1A105, CRI1F, CRI2AB2, o VIP3, lembrando para vocês que é a biotecnologia ainda que é efetiva, que continua efetiva até hoje. CRI3, como eu disse, que é a biotecnologia para controle de coleópteros, né, que são os besourinhos, as vaquinhas lá. E da mesma forma, no algodão, a gente vê que tem muita coisa semelhante entre as culturas. E na soja, a soja intacta que expressa essas duas proteínas CRI. Nós não temos ainda a tecnologia VIP na soja, mas é possível que futuramente a gente consiga incorporar, porque a gente sabe que essas três culturas apresentam pragas em comum, né? Então, se controla no algodão e controla no milho e ainda causa danos na soja, possivelmente nós teremos futuramente aí algumas variedades de soja já expressando essa proteína VIP. E aqui pensando um pouco na biotecnologia, não especificamente em BT, mas trouxe aqui como uma curiosidade para vocês, sei se vocês estão estudando o melhoramento genético aí com a professora, né? Que seria uma tecnologia mais avançada, mais moderna, que seria o RNA de interferência, a tecnologia RNAi. Nesse caso, são identificados, né, sintetizados em laboratório, moléculas de RNA dos insetos, que eles se alimentam das plantas que expressam essas partículas, né, de RNA, essas moléculas de RNA, e nesse caso é uma condição muito específica, né, nível de espécie mesmo. Então, a gente sabe que isso é interessante do ponto de vista de você não impactar inimigos naturais, tem toda a questão com abelhas, né, de inseticidas que a gente sabe que acabam apresentando um amplo espectro, e até mesmo da tecnologia BT, que por mais que seja um pouco mais restrito ao acesso, no caso de insetos que se alimentarem dessas plantas, mas ainda assim tem um amplo espectro e pode, sei lá, de alguma forma impactar algum inseto que não seria o alvo, né, da tecnologia de controle, impactar o meio ambiente. Então, a tecnologia RNAi é o futuro mais recente que nós temos, né? Já tem essa tecnologia em alguns milhos VT Pro 4, no caso é para controlar um coleóptero também. Então, futuramente pode ser que a gente migre de tecnologia BT para a tecnologia RNAi, que é muito mais específica, né? E causa menos impacto a organismos não alvo, principalmente.
Só a nível de curiosidade das tecnologias BT, então no país, esse dado está desatualizado, não encontrei um dado mais recente, confiável, mas a gente sabe, a nível de campo, a gente está no campo frequentemente, a gente vê que a maioria das lavouras hoje são com a tecnologia BT, principalmente pensando em milho e soja, né? É difícil a gente encontrar, hoje em dia, uma lavoura de milho e de soja que não tenha tecnologia BT. Então, isso aqui, não trabalho com algodão, não tenho tanto contato para dizer isso para vocês, mas praticamente, chuto aqui, 99% do milho e da soja já tem a tecnologia BT. Né? Então, ou seja, é uma informação interessante e muito importante a gente ter esse conhecimento a respeito do que são as tecnologias BT e o que a gente pode esperar futuramente de manejo de resistência e tudo mais para ter essa eficiência a longo prazo. Então, pensando nessa biotecnologia, qual que é a principal vantagem da gente ter uma planta transgênica que expressa essas proteínas BT? A principal vantagem é a redução do uso de inseticidas químicos, né? Então, se a gente for pensar de todo o processo de uma aplicação de um inseticida, né, que não envolve apenas o custo só do inseticida, mas sim do maquinário, de combustível, de pessoal, tecnologia da aplicação, a gente depende de clima, de fatores ambientais que podem interferir nisso. Então, assim, você ter uma tecnologia que está na planta, sendo expressa por ela durante todo o seu ciclo, é muito interessante nesse sentido de que, quando o alvo, o inseto, principalmente, né, estiver atacando a planta e considerando uma praga, causando prejuízo econômico, você já tem esse controle intrínseco ali na planta, né? Então, digamos que você não sofreria nenhum prejuízo, já que você já tem ali e ainda economizaria com todos esses custos de operacional que a gente tem numa aplicação de inseticida convencional. Só que também temos desvantagens, né? Não só vantagens. Qual que é a desvantagem principal dessa tecnologia ser expressa durante todo o ciclo da cultura? Porque a gente tem um aumento da pressão de seleção. O que seria essa pressão de seleção? Então, vamos imaginar que a gente tem uma população de insetos que está atacando uma cultura, a cultura do milho, a cultura da soja, e, eventualmente, a gente aplica um inseticida químico sobre ele. Né? Então, a gente vai controlar a maioria dessa população. Normalmente, a gente tem uma porcentagem desses insetos que apresentam uma certa resistência, então, poucos indivíduos eles acabam sobrevivendo. E a gente sabe que uma ou duas aplicações sobre ele pode ser considerada essa pressão de seleção que ele sofreu. Então, ele teve 2 intervenções ali que testou essa capacidade de sobrevivência dele, né, durante todo esse ciclo ali da cultura e durante uma geração, normalmente, que impactou essa população. Então, você selecionou alguns poucos indivíduos. Quando você tem essa expressão dessa toxina, desse inseticida, na verdade, né, durante todo o ciclo da cultura, se for uma planta de soja, por exemplo, que tem um ciclo de mais ou menos 120 dias, e considerando o ciclo do inseto de mais ou menos 30 dias para a maioria das espécies, então você teria pelo menos 4 gerações sofrendo esse impacto da pressão de seleção desse inseticida. Então, durante uma safra, você teria um aumento dessa pressão de seleção, ou seja, mais gerações durante o mesmo ciclo de cultivo sofrendo essa pressão de seleção. E com isso, a gente pode ter uma aceleração da resistência, da evolução da resistência. Por quê? Porque você submeteu mais vezes, num período de tempo mais curto, essas populações ao contato com esse inseticida, garantindo a sobrevivência, principalmente só dos insetos resistentes, né? Então, eles vão se multiplicar entre si e vai aumentando essa população de insetos resistentes, que vai causar essa perda da tecnologia. Então, a resistência, a gente pode pensar que ela é um evento, né, que ela vai acontecer naturalmente em algum período. Então, a gente pode considerar que essas proteínas VIP, por exemplo, em algum momento, ela vai perder eficiência por conta desses insetos se tornarem resistentes. Então, como eu disse para vocês, numa população de insetos, geneticamente, existe uma parcela de indivíduos que já têm os genes de resistência, né?
Então, a gente pode perguntar como que esses insetos eles têm essa capacidade de se tornarem resistentes. Então, se a gente for pensar na natureza, esquece inseticida, esquece intervenção humana e tudo mais, vamos pensar num ambiente, num habitat natural, numa floresta, por exemplo, onde a gente tem diversas espécies de plantas e diversas espécies de insetos. Então, a gente sabe que os insetos e as plantas, eles estão na Terra milhões e milhões de anos, muito antes da gente. Então, a evolução deles é muito maior a nossa, comparada, principalmente pelo tempo de permanência que a gente tem aqui na Terra. Então, imagina que esses insetos, eles têm ali, algumas espécies têm uma movimentação curta entre plantas, alguns insetos não têm capacidade de voar, e a opção de alimento deles são algumas plantas que estão em torno deles ali. E a gente sabe que nesses ambientes a gente tem várias espécies. E as plantas também têm capacidade de se defender ao ataque dessas pragas, né? Então, as plantas têm a capacidade de expressar algumas proteínas que são tóxicas aos insetos. Então, esse inseto se alimenta dessas proteínas, dessas toxinas, e morre, né? Que seria uma forma dessas plantas se defender. Então, oi. Tem um aluno aqui que tem uma pergunta a fazer. Pode falar. Assim, de quantas safras é preciso para um inseto adquirir a resistência a uma dessas tecnologias? Olha, a gente não sabe dizer ao certo, porque depende da genética dessas populações. Então, a gente tem que estudar essas populações de inseto, por exemplo, e ver qual que é a frequência desses genes de resistência que tem nessas populações. E existem testes em laboratório que a gente consegue fazer, mas não existe um dado específico. Depende da população de insetos, depende da espécie. Tem espécies que têm mais facilidade de evoluir a resistência a um grupo de inseticidas, tem espécies que já têm uma capacidade de evoluir a resistência para vários tipos de inseticidas. Então, assim, é aquele depende básico que a gente tem da agronomia. Não é certo, porque a gente não sabe qual desses insetos que vão ter o contato exatamente e o nível de contato que vai ter com essas tecnologias. Então, assim, a gente sabe que quanto mais contato, mais rápido. Por isso, essa questão de você ter essa expressão durante todo o ciclo da cultura, acaba que você tem um aumento da geração, várias gerações em contato com essa toxina mais rápido. Imagina, vamos fazer uma comparação de uma safra mais quente para uma safra mais fresca, vamos dizer assim. A temperatura é um fator que interfere muito na reprodução dos insetos e no ciclo de vida deles. Então, quanto mais quente, claro, não acima de 40 graus e tudo mais, o ciclo de vida desses insetos ele é acelerado. Então, você pode ter mais de 4 gerações numa safra mais quente, do que, por exemplo, numa safra mais fria, né? Então, a gente pode ter essa variação. Então, tudo isso interfere nessa evolução da resistência. Existem artigos, eu não vou lembrar agora de cabeça, que simulam, né? Existem programas de computador que simulam essa evolução de resistência, simulam cenários, por exemplo, eu vou explicar mais para frente a questão de movimento larval e tudo mais, e como que isso interfere na evolução de resistência. Então, são vários fatores que podem interferir. Então, não tem uma resposta, são 4 ou 5 gerações. Então, tem muito mais fatores envolvidos do que normalmente a gente imagina. Responda a pergunta? Responde. Tá, então retomando aqui, lembrando da questão das plantas se defenderem, né? Então, esses insetos evoluindo junto com essas espécies, eles acabaram tendo estratégias ali genéticas, né, de burlar essa toxidez. Então, tem a detoxificação de algumas proteínas. Então, no DNA desses insetos já existe essa capacidade de expressar essa resistência, já desde antes da gente sintetizar os inseticidas e tudo mais. Então, essa química inseticida já existe em plantas muito antes da gente utilizar eles para controle de pragas. Então, por isso que nessas populações de insetos existem esses genes de resistência naturalmente, né? Então, quando a gente fala, normalmente, quando a gente está aprendendo, estudando sobre resistência, a gente pensa que nada mais do que uma mutação gênica, alguma coisa nesse sentido, que causou essa evolução de resistência. Mas não,
Pode ser também a mutação, mas é numa parcela, uma proporção muito menor. É muito mais a questão de você selecionar os indivíduos que têm esses genes resistentes, né? Então, dando sequência, pensando no manejo de resistência, então vamos supor, eu sou da Syngenta, a Syngenta trabalha com desenvolvimento de híbridos, de tecnologia BT e tudo mais. Eu desenvolvi um híbrido excelente, com alto teto produtivo, ele expressa a biotecnologia BT, controla muito bem essas pragas, mas eu tenho que entender que eu tenho que ter uma vida de prateleira, vamos dizer assim, esse meu material tem que permanecer no mercado por um tempo suficiente para eu ter um retorno financeiro de todo o investimento que eu tive, né? Então, se a gente pensa que uma empresa demora anos para desenvolver um material, investe milhões de dólares, né, nessa tecnologia, ela vai ter, lógico, um retorno financeiro em cima disso. Isso tudo é estudado na indústria, né? A gente pensa exatamente sobre isso, não só na parte de melhoramento genético, né, desenvolvimento de híbridos, mas também no desenvolvimento de produtos, inseticidas, fungicidas e tudo mais, que é a parte que eu trabalho. A gente pensa nessa questão de manejo de resistência. Existe um setor dentro da empresa que trabalha especificamente com isso, simulando quanto tempo de geração que causa uma resistência, para a gente definir quais são as melhores estratégias para burlar e tentar prolongar cada vez mais a utilização dessas tecnologias. Então, o básico que a gente tem de manejo de resistência de tecnologia BT se baseia nessas três palavras aqui. A gente tem que ter uma expressão de toxina em altas doses, ou seja, essa planta ela tem que ter a capacidade de produzir essas proteínas em quantidade suficiente para causar a mortalidade desses insetos, né? Então, não adianta nada eu produzir um pouquinho de inseticida e a gente tem aquela questão de DL50, EC50, que seriam a dose mínima para matar 50% da população, e essa planta produz uma toxina numa quantidade menor que isso. Então, ou seja, você não vai estar matando, não vai conseguir matar essa praga. Então, a gente tem que expressar em altas doses a concentração dessas proteínas. E também essas plantas têm que ter a condição de expressar essas proteínas mesmo em condições adversas, né? Então, se a gente pensa numa safra, nos últimos anos, em todo o país, a gente tem sofrido com veranico, às vezes excesso de chuva, mas principalmente a seca é um fator que interfere muito no desenvolvimento das plantas e que praticamente todas as regiões têm sofrido com ela. Imagina você comprar um híbrido de milho, uma soja BT, que ele começa a diminuir a produção de proteínas, porque a gente sabe que numa seca, o metabolismo dessas plantas ele é alterado, ele é diminuído, né? E com isso ela passa a não expressar essas proteínas. E se a gente for fazer uma associação climática, principalmente com a ocorrência de pragas, principalmente as lagartas, que são os principais alvos dessas biotecnologias, nós sabemos que tempo seco aumenta e facilita a multiplicação de lagartas. Então, normalmente na soja, no milho principalmente por causa da estrutura da planta, que a gente tem um cartucho, quando chove, enche ali, você acaba até tendo um controle um pouquinho dessas lagartas ali afogadas, vamos dizer assim, né? Então, a seca favorece a condição de reprodução de algumas lagartas. E se nessa condição a planta, claro, que está estressada, ela diminuir a expressão dessas toxinas, então, para mim, não tem eficiência nenhuma eu investir nessa tecnologia. Então, a expressão dessas toxinas, ela tem que ser em alta dose e tem que ser mantida mesmo em condições adversas de clima dessas plantas. Uma outra estratégia que a gente tem de manejo de resistência nessa condição seria a piramidação de toxinas. O que seria isso? Seria alguns híbridos que expressam mais de uma proteína. Então, é como se a gente estivesse fazendo a complementação de uma proteína com uma outra de um princípio ativo diferente. Então, a gente imagina, quando a gente fala de inseticida, fungicida e tudo mais, a gente sempre lembra do sítio de ação, onde que esses inseticidas eles atuam dentro do inseto. E a piramidação
ela é interessante se você utilizar proteínas que agem em sítios diferentes de ação desses insetos, ou seja, se essa população está expressando uma resistência em algum sítio específico, o outro complementando mataria esse inseto, né? Então, um complementando o outro. Não é o que nós temos hoje no mercado, né? Principalmente nos primeiros híbridos que foram introduzidos, o milho BT, seria mais do mesmo. Então, se a gente tinha CRI1F e CRI1AC, as duas são proteínas CRI1, que agem no mesmo sítio de ação. São proteínas diferentes, claro, que se complementam de uma forma eficiente, porém, a nível de manejo de resistência, não é tão efetivo por conta de agir no mesmo sítio de ação. Então, pode-se dizer que se esse inseto ele evolui uma resistência, a gente vai ter uma resistência cruzada ali, né, desses dois tipos de inseticidas que são do mesmo grupo. E uma outra ferramenta, uma outra estratégia para manter essa tecnologia dentro do manejo de resistência seria a utilização de áreas de refúgio, que nesse caso aqui seria o mais fácil da gente fazer e o mais acessível a nível de campo. Por quê? Seria uma forma de você manter no campo plantas que não expressam essa biotecnologia, principalmente para o intuito de você manter ou produzir alguns insetos suscetíveis, né? E aí eu vou explicar para vocês por que esse refúgio é interessante nesse sentido. Então, só fazendo um resumo aqui, né, do que seria o manejo de resistência. O manejo de resistência seria um manejo, né, um gerenciamento, digamos assim, da sua tecnologia para manter essa tecnologia funcionando por muito mais tempo. Se a gente vê essa figura aqui, a gente vê que esse círculo externo aqui é o monitoramento de pragas. Então, a base de tudo, que complementa tudo, seria você ter esse monitoramento, que seria a base do MIP, né, Manejo Integrado de Pragas. Se você não monitora a sua lavoura, você não sabe o que está acontecendo e você não sabe quando você precisa intervir e fazer uma aplicação, um controle dessas pragas. Então, dentro do monitoramento de pragas, rotacionar o mecanismo de ação de inseticidas, né, lembrando que o MIP preza muito por isso, para justamente diminuir essa pressão de seleção de uma tecnologia específica. Então, vamos supor, eu tenho uma população de insetos que está se tornando resistente a piretroides. Se eu aplicar um outro grupo de inseticidas, eu vou acabar matando essa população que se tornou resistente aos piretroides, né? Então, você interfere nessa evolução de resistência. E também outros manejos complementares, né, que seria a dessecação antecipada, ou seja, você está evitando manter nessa área algumas plantas que possam servir de alimento para esses insetos, né? Ou seja, você está deixando a sua área limpa para você introduzir uma cultura nova, livre de pragas, livre de plantas daninhas, né? Então, plantas daninhas e plantas voluntárias. Imagina que você tem uma lavoura e está cheio de milho dentro da lavoura de soja, por exemplo. Então, seria uma fonte de alimento para algumas lagartas do milho se manter durante todo um ano ali na lavoura, né? Então, quando você voltar com a cultura do milho, você já vai ter essa praga. Então, o uso de semente certificada. Por que isso aqui é importante? Porque uma semente certificada, a gente tem garantia que a genética dessa semente, ela é de qualidade, está expressando certinho essa condição de proteínas em altas doses e naquelas questões de adversidade, né? Do que uma semente pirata, uma semente salva, que às vezes a gente não sabe qual que é a procedência desse material. O tratamento de sementes seria uma forma de complementar esse controle inicial de pragas, né? Vamos dizer que essas plantas, quando elas começam a se desenvolver, o metabolismo dela vai iniciar aí, que ela vai produzir as toxinas em quantidade suficiente. Então, às vezes, vamos supor, a gente tem uma plântula ali de milho, que é uma planta pequenininha, a gente tem uma lagarta grande. Ela vai comer essa planta inteira e não vai ter a quantidade de inseticida suficiente para ela morrer. Então, o tratamento de semente seria um complemento, né, para esse controle dessas pragas que, eventualmente, podem estar ali no início do desenvolvimento dessa cultura. E a área de refúgio, que seria uma forma de você manter uma área com essas plantas que não expressam esse inseticida
e garantir a sobrevivência de alguns indivíduos suscetíveis no seu ambiente. Então, explicando o que seriam essas áreas de refúgio. Então, aqui como definição, né, esses autores, eles definiram que a área que tem como objetivo fornecer ao sistema agrícola insetos homozigotos suscetíveis para que ocorra a diluição do gene de resistência através do acasalamento, resultando em uma mistura genética com as populações de insetos resistentes. Ou seja, é como se você tivesse diminuindo a frequência de genes de resistência na sua população. Então, lembrando que quando você faz um controle, os insetos que sobrevivem são aqueles que têm na carga genética essa capacidade de sobreviver, de resistir a esses inseticidas. Então, você diluindo esse gene com insetos suscetíveis, então você garante que essa população vai morrer mesmo em contato com esses inseticidas, que parte dessa população se tornou resistente. Então, a função do refúgio nada mais é do que produzir insetos suscetíveis a essa toxina inseticida, para que eles acasalem com os eventuais indivíduos resistentes provenientes dessas áreas com a biotecnologia e gerem também uma prole suscetível, que vai ser controlada pela tecnologia BT, ou seja, você garante a longevidade e eficiência da biotecnologia. Então, aqui, de uma forma mais simples, para a gente entender a parte de cruzamento desses insetos suscetíveis com os insetos resistentes. Então, vamos supor que o inseto suscetível, ele é S-zão aqui, né? Então, normalmente, numa população, a maioria desses insetos, quando eles são expostos à proteína, eles morrem. E lembrando que uma pequena parcela dessa população, e que no caso são insetos raros, né? Eles sobrevivem quando eles são expostos a essa tecnologia. Então, se a gente tem numa população, a gente elimina os suscetíveis e resta apenas os resistentes vão cruzar com os resistentes e vão formar insetos resistentes. Então, aqui, básica de melhoramento genético, cruzamento. Suscetível com suscetível, homozigoto suscetível. Lembrando daqui o S-zão, R-zão, R-zão. Resistente com resistente, forma insetos resistentes. Se a gente cruzar um resistente com um suscetível, a gente vai ter um heterozigoto suscetível. Porque se a gente pensar que nessa população de inseto, a menor quantidade são os resistentes, então a gente entende que o gene de suscetibilidade, ele é o que mais se expressa, né? Então, para você ter um inseto resistente, ele é homozigoto, eu esqueci o termo agora, professor, se puder me ajudar depois, mas enfim, o heterozigoto suscetível, a expressão da suscetibilidade, ela vai ser expressa mesmo com o gene de resistência. Então, o que tem de norma? Isso não é uma lei, mas é uma norma de adoção do refúgio para cada cultura. Então, a gente tem que, para a cultura do milho, seria interessante nós plantarmos 10% da nossa área com o milho não BT. Já para a soja e para o algodão, 20% dessa área com a planta que não expressa a toxina. E como que seria a disposição dessas plantas na lavoura? Então, vamos supor, eu tenho aqui um talhão e eu vou plantar a minha área de refúgio. Eu sempre tenho que lembrar que essas plantas não BT, elas têm que estar distante das plantas BT, no máximo 800 metros. Então, vamos supor que eu tenho um talhão grande aqui. A cada 800 metros, eu tenho que ter uma faixa, pelo menos, com essas plantas não BT, nessa configuração aqui em faixas. Se eu for fazer, por exemplo, uma bordadura com essas plantas não BT, eu tenho que lembrar também que essa distância de um ponto ao outro tem que ser... Espera aí, Felipe, que sumiu aqui. Espera aí, Felipe, já volto. Será que escuta? Deu certo? Voltou. Tá. Então, aqui lembrando, né, se a gente fizer nessa configuração aqui do talhão, se a gente fizer a bordadura com as plantas não BT, que seria a área de refúgio, eu também tenho que garantir
que essas plantas têm que estar numa distância no máximo de 800 metros dessas plantas BT. E da mesma forma, aqui se a gente pensar isso aqui como uma área de pivô central, em faixa ou lateralmente, essa distância tem que ser de 800 metros. Uma característica que seria interessante, mas pode ser difícil da gente encontrar, é que esses híbridos, tanto o não BT como o BT, eles têm o mesmo ciclo, né? Se a gente for pensar que tem pragas que são associadas a fases da cultura específica, né? Então, vamos pensar uma praga que ataca durante o florescimento, ou uma praga que ataca apenas na fase vegetativa. Se essas duas culturas estiverem em fases diferentes, então a gente não vai ter a combinação de insetos resistentes, por exemplo, com os insetos suscetíveis na mesma época. Então, por isso, a gente deveria ter o mesmo ciclo dessas duas culturas aqui, né? Aliás, desses dois híbridos, desses dois materiais. E, como eu disse, localizados a uma distância máxima de 800 metros. E por que 800 metros, a gente pensa? Se a gente está querendo que ocorra o acasalamento desses insetos, então a gente tem que entender qual que é a capacidade de movimentação desses insetos, principalmente no caso aqui das mariposas. Então, por isso, esse 800 metros. Aqui, para explicar um pouquinho mais para vocês, eu trouxe esse artigo, que foi uma pesquisa da Universidade do Nebraska, né, onde eles estudaram o movimento de adultos de Spodoptera frugiperda. Na verdade, esse artigo foi feito no Brasil, em parceria com professores lá da Universidade de Nebraska e tudo mais, para entender como que ocorre esse movimento da lagarta, no caso da mariposa, da lagarta do cartucho, em lavouras de milho aqui no Brasil. Então, como que foi feito esse trabalho? Em uma lavoura foram dispostas várias armadilhas luminosas, com uma distância de 100 metros entre si, numa lavoura, né? Aqui a gente considerar um ponto de soltura, onde foram soltados adultos, as mariposas, e depois essas mariposas foram marcadas, e depois elas foram coletadas nessas distâncias aqui dessas armadilhas luminosas. Esse foi o resultado que foi encontrado. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem a representação da primeira soltura e da segunda soltura, ou seja, foram feitas duas solturas de mariposas, que depois foram recapturadas. Então, a gente vê que a predominância foi próxima a 100 metros, mas foram capturadas até uma distância de 806 metros aqui. Então, aqui, pensando no dimorfismo sexual, lá, a questão da diferença de machos e fêmeas, a gente vê que tanto machos quanto fêmeas, nessa primeira soltura, elas atingiram a distância de 608 metros. Na segunda soltura, os machos voaram mais do que as fêmeas, né, que foram recapturados, e atingiram uma distância de 806 metros. Então, baseado nesses estudos, é que foram definidas essas distâncias do refúgio. E lembrando que a Spodoptera frugiperda, que é o inseto que foi estudado nesse trabalho, é o principal alvo dessas biotecnologias, principalmente no milho, também no algodão, né? A Spodoptera, ela atinge o algodão também. Então, mostrando aqui por que dos 800 metros de distância. Existe uma outra forma de refúgio que é adotada, principalmente nos Estados Unidos, em algumas regiões, e que não é aceitável, vamos dizer assim, aqui no nosso país, e já explico para vocês o porquê, que é o refúgio no saco. Então, se a gente tem aquela definição de 10% de área plantada com milho não BT, 20% de soja e algodão não BT, imagina se nós tivermos dentro do saco de semente essa porcentagem de sementes de plantas não BT. Então, você misturar 90% de milho BT com 10% de semente de milho não BT. Lembrando que daí seriam o mesmo ciclo, seriam híbridos geneticamente irmãos, né? Porque a indústria tem essa capacidade de colocar isso. Seria um cenário perfeito para a gente ter essas plantas até mesmo muito próximas ali, não nessa distância de 800 metros, mas uma ao lado da outra, por exemplo, dentro de uma lavoura. E só para entender, porque toda vez que a gente lança uma tecnologia, um híbrido novo,
a gente pensa sempre em maior produtividade, né? Porque o produtor ele tem que investir num retorno financeiro para ele. Então, ele vai investir numa tecnologia que vai trazer uma produção maior e que vai dar um retorno financeiro melhor para ele. Então, pensando no refúgio no saco, será que se a gente colocar 10% dessas sementes de milho que não expressam essa biotecnologia, eu teria algum problema com produção? Então, esse trabalho aqui foi feita a avaliação de tecnologias de refúgio nesse milho transgênico, pensando nessa interferência, né, da produtividade, em diferentes proporções aqui desse RIB, é o termo que vem de Refuge in the Bag, do inglês, que é refúgio no saco. Então, eles testaram uma mistura de 10%, compararam com o refúgio tradicional, que seria essa separação física ali, né, dos 10%, a uma distância de 800 metros, e essas outras configurações aqui, porcentagem de sementes dentro do saco. O que foi visualizado como resultado nesses trabalhos? Que não teve diferença de produtividade aqui, né? Então, aliás, confundi. Esse trabalho aqui, na verdade, foi questão de notas de dano da lagarta do cartucho nesses híbridos. Então, a gente vê que não teve diferença do impacto, né, do refúgio no saco com o refúgio tradicional. A gente viu que não teve diferença significativa dessas notas de dano das lagartas. Então, os dois podem ser considerados efetivos nas duas formas de implementação dentro de uma lavoura. Com relação à produtividade, a gente vê que o refúgio no saco e o refúgio tradicional, ele também não teve diferença de produtividade. Então, qualquer forma que eu escolher para introduzir esse refúgio na minha lavoura, eu não teria problemas com relação à produtividade. E aqui, no caso, ele comparou com o milho convencional, óbvio, isso é certeza, né, que não tem a biotecnologia, que sofreu muito maior impacto dos danos de praga, ele teve uma diferença significativa na produtividade. Mas todas essas configurações são interessantes pensando no refúgio tradicional e refúgio no saco. Mas então por que não é interessante e não é feito aqui no Brasil esse refúgio no saco, que seria uma forma muito mais prática para o produtor? Imagina o produtor tem que limpar a caixa de semente da plantadora para plantar o refúgio, depois plantar a lavoura. Então, você teria um impacto operacional ali, né? Se você tendo essa semente misturada no saco, facilitaria muito a vida do produtor. Desculpa. Se nós formos pensar na principal praga, que é a lagarta do cartucho, essa lagarta, por exemplo, quando ela tem uma nomenclatura diferente em outras culturas. Vamos pensar, Spodoptera frugiperda na pastagem. Ela é considerada a lagarta militar, ou seja, porque ela migra em batalhão, vamos dizer assim. Ela comeu bastante uma parte do pasto, ela migra para outra região em busca de mais alimento. Então, a Spodoptera, ela tem essa capacidade de se movimentar na área. Então, vamos supor, ela iniciou a alimentação dela numa planta BT. A gente sabe que a postura dessas mariposas são conglomerados de ovos ali, né? De 200, 600 ovos, ou seja, são muitos indivíduos. E esses insetos, eles têm o hábito de canibalismo, ou seja, essas lagartinhas, elas já nascem fugindo uma das outras e procurando um lugar para se alimentar. Se ela, por exemplo, começou a se alimentar numa planta de milho BT e ela percebeu que ela é tóxica e ela acaba migrando, porque as lagartas neonatas, ela tem a capacidade de produzir uma teia, um fio de teia, né? Aliás, um fio de seda, que ela se pendura nessas plantas, ela consegue se movimentar para outras plantas. Então, pensa que ela se alimenta numa planta BT, ela percebeu que é tóxica e ela se movimenta para uma planta não BT. Essa quantidade mínima de tecnologia, de proteína, de toxina que ela se alimentou, pode ser digamos, um catalisador para a expressão desse gene de resistência e ela sobreviver nessa planta não BT. Da mesma forma, ela iniciou a alimentação numa planta não BT e, sei lá, por algum motivo, ela migrou para uma planta BT já num tamanho maior. A quantidade
de alimento que ela consumir nessa planta BT pode não ser suficiente para ela morrer, mas suficiente para ativar esses genes de resistências também. Então, assim, o movimento larval dessa espécie pode muito bem ocorrer numa configuração de refúgio no saco, né? Então, assim, existe um limite de distância de movimentação entre plantas, né, que esses insetos eles fazem, até porque a lagarta do cartucho, um dos hábitos que ela tem de se esconder no cartucho também é a questão de proteção a inimigos naturais, a predadores. Então, esse movimento dela, digamos assim, que é numa necessidade extrema, principalmente na busca de alimento. Então, ela não é tão distante assim que ela vai se movimentar, por isso que o refúgio estrutural, né, que seria esse refúgio, digamos, um milho lado a lado, não teria tanto problema quanto esse refúgio no saco. Por isso que não é adotado aqui no Brasil, porque o principal alvo é a lagarta do cartucho e ela tem esse hábito de movimento larval entre plantas. Se a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, que a principal praga da biotecnologia BT seria a Helicoverpa zeia, que é a lagarta da espiga, é mais difícil ter essa movimentação, ou seja, a mariposa oviposita ali nos cabelinhos da espiga, a lagarta entra na espiga e ali ela fica a vida toda. Então, não tem tanta movimentação. Então, o refúgio no saco seria mais interessante para esse tipo de praga. Então, só explicando por que a gente não tem o refúgio no saco no Brasil, por conta do alvo que tem essa capacidade de movimentação entre plantas. Tá, eu sou produtor, eu tenho um talhão de 100 hectares, eu planto 90 hectares de milho BT, e 10 hectares de milho não BT. E eu dependo disso para minha sobrevivência, né? Para o meu dinheiro, meu recurso vem disso. Imagina que eu vou perder esses 10% da minha área de produtividade, pensando como produtor, é interessante, porque tem investimento em adubo, tem investimento em fungicida, herbicida, né? Que são outras tecnologias que não o controle de pragas, e que eu tenho que fazer da mesma forma. E aí eu vou deixar de ganhar, de produzir nessas áreas? Então, existe uma pergunta: deve-se controlar as pragas no refúgio? O que vocês acham? O que vocês poderiam me dizer? Alguém tem um comentário? Lembrando que o objetivo do refúgio seria a produção de insetos suscetíveis, né? Não, exatamente, porque se houvesse controle, não poderia fazer uma troca genética. Alguém? Não, exatamente, porque se quando faz esse controle das áreas de refúgio, não faria troca genética. Então, a gente pensar que não é só a praga alvo da biotecnologia que ocorre, né? Então, vamos supor, a gente tem no milho, que é o que eu tenho mais falado aqui, a gente tem também o percevejo, a gente tem pulgão, nós temos hoje que é a cigarrinha, que é o que tem causado o maior problema na cultura, né? Principalmente pela transmissão de molicutes e tudo mais, a questão do enfesamento. Nós vamos ter que controlar tanto na área BT quanto na área não BT, se a gente tiver o refúgio, né? Então, se a gente pensar que esses inseticidas podem, de alguma forma, interferir no controle dessas pragas suscetíveis, o ideal seria nós utilizarmos alguns inseticidas específicos para esses outros alvos que não controlem as lagartas. Mas, pensando que eu tenho aquela área e eu quero ter pelo menos um pouco de produtividade, existe uma norma que diz que a gente pode controlar, sim, essas pragas, né? Por exemplo, no milho, o IRAC, que é um comitê internacional de manejo de resistência, que rege principalmente essas normas, ele recomenda que, vamos supor, para você controlar a lagarta do cartucho no milho, considerada 10% de ataque da nota 2 da escala de Davis, seria o normal. Então, numa área de refúgio, 20% de ataque, porque a gente sabe que essas lagartas, a gente nunca consegue controlar 100% dessa praga, principalmente pelo hábito dela de se esconder dentro do cartucho e tudo mais.
Então, o IRAC recomenda você ter uma janelinha um pouquinho maior para iniciar o controle. Ou seja, você vai garantir que pelo menos um pouco mais de indivíduos sobrevivam do que naturalmente sobreviveria. Até porque você não vai perder toda a produtividade ali e você está investindo dinheiro, né? Então, a ideia é você garantir um mínimo de insetos suscetíveis, né? Aí, pensando aqui na cultura do algodão, eu trouxe essa informação aqui de um colega meu de laboratório, da época do doutorado, o Evandro Gauer. Ele estudou o manejo de complexo de pragas no algodoeiro no refúgio estruturado. Então, você pensa o algodão, que é uma cultura que tem muitas pragas, né? Não só lagartas, percevejo, pulgão, ácaro, tripes, mosca branca. Você imagina se não fizer um controle inseticida, né? Então, ele estudou a utilização de inseticidas seletivos, o controle biológico e o controle convencional, comparando, né, essas diferentes formas de controlar essas outras pragas, para ver se isso interferia na produtividade. Então, não houve diferença significativa para os parâmetros de produtividade no algodoeiro. Então, assim, existem outras formas de você controlar essas outras pragas que não interfiram necessariamente na produção dos seus insetos suscetíveis. Então, essas informações tem bastante no site do IRAC. Ele disponibiliza um material muito interessante, em PDF, bem didático e fácil de entender. Depois eu posso passar para a professora o endereço, o site, para vocês procurarem essas informações. Então, assim, concluindo, né, essa informação, é possível controlar pragas nas áreas de refúgio, mas lembrando que sempre você digamos assim, dá um espacinho a mais para esses insetos se reproduzirem, pelo menos um mínimo de insetos suscetíveis você produzir nessa área, né? E pensando na adoção do refúgio, quais são as principais dificuldades e por que nós não vemos? Se eu perguntar para vocês, se vocês conhecem algum produtor que plante refúgio, eu tenho certeza que a maioria de vocês vai dizer que não. Eu mesmo aqui no Mato Grosso do Sul, na região, eu conheço um único produtor que planta refúgio, tanto no milho quanto na soja, que são as principais culturas que nós temos aqui. E, normalmente, quando os meus ensaios, né, do meu trabalho aqui da Syngenta, que eu desenvolvo inseticidas, né, então a gente faz testes de novos inseticidas a campo para registro de novas moléculas e tudo mais. Eventualmente, a gente precisa de pragas de culturas não BT. E normalmente eu procuro esse produtor que eu já sei que ele planta o refúgio e que às vezes há uma anticárcia gematalis, que é a lagarta da soja, eu consigo encontrar na área deles, a Chrysodex includes, né, que é a lagarta falsa medideira também, que não são encontradas na maioria das áreas que a gente tem de soja intacta aqui na região. Então, a dificuldade de encontrar essas áreas e por quê? Então, primeiro, como eu comentei, o produtor ele não aceita muito bem a ideia de perder parte da sua área de produtividade, né? Principalmente por causa do investimento que ele tem, de um operacional maior que ele precisa, né? Mais difícil, você tem que mudar, às vezes, a peneira, enfim, você tem todo um processo a mais que ele teria. Lembrando que a gente depende de condições climáticas, às vezes a janela de plantio dele está curta, a aplicação de inseticidas é diferente nessas áreas. Então, assim, o operacional dele é modificado e ainda assim ele tem uma perda de produtividade. Então, a aceitação do produtor não é tão simples, né? E lembrando que a indústria, para produzir uma biotecnologia, um híbrido novo, uma variedade nova, ela tem que ter retorno financeiro. Então, não adianta nada eu lá, como Syngenta, produzir uma semente não BT e ela não ser comercializada, ficar lá estocada e eu perder esse produto. Então, se o produtor não está comprando, eu vou deixar de produzir, porque eu não vou ter retorno financeiro, né? A desinformação. Então, eu sei que a maioria das pessoas não entende muito bem o que é o refúgio, o porquê do refúgio, de como que deve ser feito. Essas informações que eu trouxe aqui para vocês, e que vocês, como futuros agrônomos, é interessante ter pelo menos o básico para caso surja alguma informação, alguma dúvida no campo, consiga explicar para o produtor o porquê disso e eventualmente convencer ele a fazer a adoção dessa prática, né?
E uma polêmica muito grande que existe de quem que é a responsabilidade do custo do controle da manutenção dessa tecnologia, né? Então, é o manejo de resistência. De quem que é a responsabilidade? Porque o produtor ele já paga royalty quando ele adquire essa semente, né? Então, ou seja, ele já está pagando por essa biotecnologia. Será que a responsabilidade de perder um pouquinho mais de produção para que essa biotecnologia funcione a longo prazo é dele ou é da indústria? Então, assim, é muito polêmico, né? Eu não tenho uma opinião formada. Na verdade, eu tenho a minha opinião formada a respeito disso, mas tem muita gente que discorda, né? Eu acho que o produtor ele perde muito mais se a tecnologia deixar de funcionar, porque, de certa forma, ele vai ter que voltar a ter investimento com inseticidas, com operacional, com tudo mais. E os híbridos que nós temos são produtivos. Então, se nós mantivermos por muito mais tempo essa tecnologia ativa, é interessante para o produtor, principalmente na rentabilidade da lavoura dele, questões ambientais, pela diminuição de uso de inseticidas, contaminação de funcionários, a gente sabe que é um risco que pode acontecer. Então, quanto menos você tiver na sua fazenda aplicações de inseticidas, até o seu funcionário é interessante, porque você evita esse contato constante com esses produtos, né, que são tóxicos para nós também. Então, os principais desafios que eu vejo para a adoção de refúgio, ou seja, para fazer um manejo de resistência e manutenção dessas biotecnologias, eu coloquei aqui nessa pirâmide, né, que a base de tudo seria a educação e extensão rural, que nós nos enquadramos nisso daqui, ou seja, a gente tem que entender principalmente o que é, aprender como que funciona, como que tem que ser utilizado, quais os requisitos, o porquê de cada coisa, e passar isso para o nosso cliente, para o produtor e tudo mais, né? Então, aqui no meio da pirâmide, seria unir esses profissionais, os produtores de sementes, as empresas, né, que produzem essas sementes, as cooperativas, associações de agrônomos e tudo mais, acadêmicos. Ou seja, todo mundo está em contato, de todas as partes interessadas, né, saberem o porquê disso e tentar fazer aumentar a adoção do refúgio. Nós estamos numa condição onde apenas uma proteína é efetiva. Se nós pensarmos no impacto que essa principal praga causa na nossa produção, nós estamos no limite digamos assim, de eficiência dessas proteínas, né? Se a gente depende de apenas uma proteína efetiva, que seria a proteína VIP, mesmo nessa piramidação que nós temos desses híbridos novos, que são a VIP com até 2 ou 3 proteínas CRI, ainda assim, as CRI, nós sabemos que já existe resistência. Elas complementam o controle da VIP, sim, mas para perder a eficiência pode ser na próxima safra, como pode ser daqui 5 safras. Como disse, não temos como prever o ambiente. Existem previsões, como eu disse, programas de computador que simulam essa evolução da resistência, mas o campo responde por si só, né? Esses são vários fatores que ocorrem naturalmente que vão interferir nessa evolução de resistência. Então, quanto mais a gente pensar na manutenção da biotecnologia, é interessante. Lembrei de uma coisa que eu não comentei aqui, com relação ao controle de pragas nessas áreas não BT. Eu comentei no começo que as primeiras tecnologias BT foi a aplicação de inseticidas biológicos à base de bacilos thuringienses, né? Então, a gente tem visto no mercado um aumento da utilização de inseticidas biológicos. Então, nós temos bastante oferta desses inseticidas hoje em dia. Existem produtores que estão adotando cada vez mais o uso de biológico, é interessante, questão ambiental e tudo mais. Mas eu pergunto para vocês utilizariam um inseticida BT nessas áreas de refúgio? Aplicação foliar? Vai gerar resistência, não vai? Exatamente. Se você só mudou a forma de aplicação, seria o mesmo inseticida, né? Então, lembrando da rotação de ingredientes ativos e tudo mais, você vai fazer um controle nessa área de refúgio que seja diferente da biotecnologia que você está utilizando. Da mesma forma, se na minha área BT
independente se eu uso, se eu faço adoção das áreas de refúgio e tudo mais, eu lembro daquele círculo lá que o círculo externo que compreende, que protege todas as outras formas de manejo é o monitoramento de pragas. Vocês continuariam monitorando essas áreas de BT ou não? Para essa praga-alvo, principalmente. Tem que continuar, né? E se eu atingisse o nível de controle nessas áreas BT? Controlaria ou não? Continuar. Mesmo se eu tenho uma área de refúgio? Para alguma aventura, o inseto consegue se superar, né? Vencer a resistência. Sim. Olha, o ideal, se você tem uma praga que atingiu o nível de controle, você tem que controlar, senão você vai ter prejuízo. Só que aí o produtor, às vezes, é cabeça dura no sentido de que ele comprou uma biotecnologia, eu comprei um híbrido BT, um VIP lá, era para funcionar, e ele não está funcionando. Eu não vou pagar um inseticida a mais que não está controlando. A culpa é da indústria, isso e aquilo. Normalmente é isso que acontece. Então, pessoal, ainda assim, por mais que você está utilizando uma biotecnologia, por mais que ela se mantenha eficiente, tem 3 safras que não aparece nenhuma praga, a gente precisa manter o monitoramento dessas culturas. Principalmente porque se você observar que começou a aparecer insetos resistentes, por que eu não vou fazer um controle? Não seria uma forma de você manejar essas populações resistentes da mesma forma? Você está controlando ela de um mecanismo diferente. Então, vou ter um investimento a mais ali, mas você vai deixar de perder pelo ataque de praga e você está contribuindo com a manutenção da biotecnologia da mesma forma, porque você está eliminando esses possíveis insetos resistentes. Então, por isso que o básico do manejo de resistência de insetos é o monitoramento. Nós vimos recentemente a soja BT, que controla muito bem a lagarta falsa medideira, começou a aumentar em todo o país o ataque de falsa medideira na soja. Depois, até a Syngenta foi a empresa pioneira que identificou a espécie que está ocorrendo, que não é a Chrysodex includens, mas é uma irmã muito parecida, que a gente não consegue diferenciar apenas visualmente, né? As lagartas e as mariposas são muito parecidas, e a Syngenta conseguiu identificar que é uma espécie diferente, não é a Chrysodex includens, é a Hackplusia nu, mas que tem o mesmo impacto, né, do que a Chrysodex na soja. Então, com o passar dos anos, por mais que controle outras lagartas, a Hackplusia tem causado problema e tem necessitado uma intervenção química, né, aplicação de inseticidas específicos para o controle de lagarta, para não causar essa perda de produtividade. Então, você imagina que se tivesse o refúgio, por exemplo, se possivelmente teria a Hackplusia atacando a soja BT? Pode ser que sim, pode ser que não, mas é mais para não, porque você teria os insetos suscetíveis cruzando com os insetos resistentes, né? Então, assim, deixar de monitorar a sua lavoura simplesmente por adoção de uma biotecnologia não é inteligente, principalmente porque você não tem só essa praga, né? Então, se você tem outras pragas, o monitoramento ainda é necessário. E se você identificou que essa praga, alvo da biotecnologia, atingiu o nível de controle, vai ser necessário você fazer uma compra de um inseticida para fazer o controle. Normalmente, quando faz o planejamento de safra, o produtor que escolheu essa biotecnologia, ele não compra um inseticida para controlar suas lagartas, mas isso já tem acontecido na soja, principalmente por conta da Hackplusia. Então, já voltou no planejamento do produtor a compra de inseticidas para controle de lagarta, pelo menos uma aplicação, né, para você não ficar tão refém, por exemplo, do preço de você comprar de última hora lá para controlar essas lagartas. Então, pensa que tudo isso entra no planejamento de safra, né? Você entender o que está acontecendo no ambiente para você se planejar para o que pode acontecer no futuro. Imagina que tem um surto do nada de controle de lagartas numa soja ou no milho, VIP, e você não se planejou, você não observou as safras com o passar do ano, você chega lá na cooperativa ou na revenda comprar inseticida e não tem mais, né? Você perdeu a produção, e não tem como controlar de outra forma.
Por isso que o monitoramento é interessante, o planejamento é importante, entender como que isso está no campo para prevenir possíveis perdas. E a gente sabe que o produtor rural sofre muito com condições climáticas, com questões políticas, enfim. Então, assim, nós como profissionais da agronomia que atende esse tipo de problema, a gente tem que pelo menos entender o básico de como manejar para a gente conseguir ajudar esses produtores, né? E conhecimento, quem tem conhecimento sai na frente. Então, como conclusão, o manejo da resistência ele é importante para manter a suscetibilidade de populações desses insetos alvos, né? Então, garantir a eficiência dessas tecnologias por muito mais tempo. O refúgio é uma ferramenta bastante interessante para o manejo de resistência, pensando que ela é mais simples de se fazer do que parece. Porém, a gente tem muitos desafios para conseguir introduzir isso no nosso país, principalmente pela desinformação, pela dificuldade de acesso ao produto, todos esses pontos que nós discutimos até aqui. Aqui algumas referências que eu utilizei para fazer essa apresentação para vocês. Então, tem alguns artigos, existem bastantes artigos científicos publicados sobre o tema, vocês acham fácil esse tema. As empresas, as multinacionais que comercializam essas biotecnologias têm bastante materiais didáticos e fáceis de entender disponíveis em PDF, na internet, então é fácil de pesquisar. E agradecer a atenção de vocês. Estou aberto à discussão, a gente pode conversar um pouquinho mais. A minha apresentação acaba aqui, mas a gente pode continuar conversando, como a professora disse, né? E estou à disposição. Tem alunos aqui que tem algumas perguntas para fazer. Pode começar. E, professor, com o cenário que a gente vive hoje, que cada vez menos produtor utiliza o refúgio, vocês que estão nessa área, vocês têm uma expectativa que não vai mais conseguir produzir alguns genes que têm controle de alguma praga no futuro? Então, existem muitas pesquisas, né? Como eu disse, tem aquela questão da RNAi, que são formas diferentes de biotecnologias que serão lançadas. Não tem uma previsão de quando vai ser lançada uma nova ferramenta. Então, o que nós temos hoje no mercado é a tecnologia VIP, principalmente para o controle de lagartas, e não temos previsão de quando vai acontecer. Então, eu não posso dizer para você que vai acabar ano que vem ou que vai durar mais 10 anos. Isso E assim, quando a gente fala de populações de insetos, por exemplo, da Spodoptera frugiperda, tem estudos que dizem que como posso dizer, essa frequência genética de resistência, ela é muito local. Então, essas mariposas, elas perdem a capacidade, por exemplo, de se movimentar às longas distâncias. Então, uma característica de resistência numa região do Brasil, por exemplo, lá na Bahia, é diferente da região do Mato Grosso do Sul. Então, é difícil você prever por quanto tempo que vai durar a nível nacional, uma escala maior, que é normalmente a escala que essas empresas trabalham, né, para o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, é difícil da gente prever, mas as ferramentas existem. Então, assim, a gente, como indústria, entende que nós precisamos produzir inseticidas eficientes, inseticidas químicos, para uma eventual necessidade de um controle dessas biotecnologias. Então, por exemplo, nós na Syngenta, aqui vocês estão vendo o Eric Schwan, é meu colega de trabalho, ele é pesquisador também de inseticidas, fica lá em Londrina. Então, parte do nosso trabalho também é desenvolver inseticidas para o controle de lagartas. Então, assim, a indústria, ela se prepara de diversas formas, né, para uma eventual necessidade de controle. É óbvio que não é interessante que a gente perda a eficiência dessas biotecnologias, então, o máximo que a gente conseguir estender o controle é interessante para todo mundo, não só para a indústria, em questão de rentabilidade, mas para o produtor rural também, né? Então, assim, não existe uma previsão de que possa acontecer, mas a gente se prepara para isso, né? A gente precisa ter ferramentas alternativas de controle para essas pragas. Já existe uma resistência maior da tecnologia aqui, certo? Sim.
com a falta de sementes não BT, poderia ser feito refúgio com as sementes CRI? Isso já foi uma pergunta que já me fizeram, né? Se a gente pensar que esses insetos, eles vão sobreviver nesses híbridos, por exemplo, Ildgar, Herculex, que só tem essas toxinas CRI, e eles sendo suscetíveis à proteína VIP, seria uma forma de você ter um refúgio. Mas se a gente for pensar que, de certa forma, esses insetos resistentes a uma tecnologia, eles já carregam uma carga genética de resistência, não é tão interessante nesse sentido. A curto prazo, pode ser que sim, de uma safra para outra, você está tendo produção de insetos suscetíveis à proteína VIP, né? Mas será que essa genética dele não pode, por exemplo, evoluir e causar uma evolução de resistência para as proteínas VIP? Então, assim, é difícil você ter uma resposta certa, né? Por conta, a gente não sabe o que pode acontecer. E como eu comentei, existem várias formas de se evoluir uma resistência. Não apenas na seleção de população, né? De insetos resistentes, mas a mutação, enfim, existem vários mecanismos de evolução de resistência que a gente não consegue prever tão eficientemente a nível de campo. Então, ao meu ver, não é interessante. Uma proposta diferente, por exemplo, que foi até parte da minha tese de doutorado, e que eu sei que no Mato Grosso é bastante comum encontrar, por exemplo, o consórcio de milho com braquiária. Nós sabemos que a braquiária é também um alimento para a lagarta do cartucho, né? Ela se produz ali, a Spodoptera frugiperda. E a configuração do consórcio poderia ser parecido com o refúgio no saco, né? Então, na minha tese, nós estudamos qual que é o impacto do consórcio na população de Spodoptera frugiperda. Se ocorria a movimentação do capim para a planta de milho, da planta de milho para o capim, de que forma que isso interferiria, por exemplo, no manejo de resistência. Então, o que nós concluímos? Que é mais difícil ter a movimentação de insetos, ou seja, não tem, até mesmo um aumento da população de insetos na área por conta da braquiária, ou seja, se você tem uma maior oferta de alimento para essa praga no mesmo local, a ideia é que você aumente essa população, né, de insetos. Então, será que esse aumento da população na braquiária não poderia aumentar essa pressão de seleção com o milho BT ali? Então, assim, nos meus resultados, nós vimos que não teve uma interferência, principalmente no aumento de insetos na área, e que pode ser utilizado, por exemplo, a braquiária como um refúgio alternativo. Então, como refúgio alternativo, o que seria? Seriam plantas diferentes das plantas que nós temos ali. Vamos supor, poderia ser um sorgo. O sorgo, a gente sabe que não tem não tem tecnologia BT, e a Spodoptera frugiperda se reproduz também nele. Você ter alguma planta de cobertura que a lagarta consiga se alimentar, né? Mas lembrando que o ideal seria você ter plantas do mesmo ciclo, principalmente por ter essa sincronia das populações ali, e você garantir a reprodução no momento certo, né, dessas populações resistentes e suscetíveis. Mas, como a gente já não tem o refúgio estruturado, o que a gente puder fazer seria interessante, né? Então, esse refúgio alternativo poderia ser interessante nessas condições. Aí, voltando à sua pergunta, né, desses milhos Ildgar e Herculex, que teriam só proteína CRI, por exemplo, eu não aconselharia, mas eu já vi, até na época que eu trabalhei no Mato Grosso, eu trabalhei na Fundação Mato Grosso em 2016, lá em Sorriso. E conversando com um produtor na época, ele comentou que tinha um consultor que estava comercializando esses híbridos como refúgio, né? E aí que entra a desinformação. O produtor não sabia o que era planta não BT, de planta BT, refúgio estruturado e tudo mais, ele estava fazendo a adoção, né? Então, vamos pensar, naquele momento foi interessante, ele produziu insetos suscetíveis, mas a gente não sabe até que ponto que isso pode interferir nessa carga genética dessa população e de que forma que isso interferiria nessas populações
para a tecnologia VIP. Quem queria fazer outra pergunta? Questão do refúgio. Desse ano, o refúgio lá, aí vai ter que ter um combate, uma limitação das largadas. Se passar num prazo, elas não vai tomar resistência desses inseticidas? Professor, eu podia falar para ele que eu não estou escutando direito, acho que ele deve estar lá mais no fundo, eu não consegui entender a pergunta. Mas vem aqui mais perto. Questão do refúgio. Do refúgio, que vai deixar uma área separada. Sim. Os inseticidas que você vai usar, que vai ter que dar um prazo maior para a lagarta estar um pouco maior, para não pegar 100%. Elas não vai tomar resistência também desses herbicidas aí? Do inseticida? Então, aí que entra também o manejo de resistência de inseticidas, de forma geral. Como eu comentei com vocês, no site do Iraque tem esse material que fala do manejo de resistência tanto de inseticidas químicos como do inseticida, né, da tecnologia BT e até mesmo de inseticidas biológicos. Qual que é o ideal quando a gente fala de inseticida químico? É fazer a rotação de ingrediente ativo, de princípio ativo, né? Então, não usar só um tipo de inseticida químico. E o Iraque diz que nós devemos fazer a aplicação em janelas de aplicação. Então, essas janelas de aplicação normalmente são de 30 dias. Então, eu posso fazer a aplicação do mesmo inseticida dentro desses 30 dias. Por quê? Porque eu vou estar atingindo a mesma geração dessa praga. Então, vamos dizer, eu tenho o pai, eu tenho o filho, aí eu tenho o neto, né? Se eu apliquei um inseticida na geração só do pai, eu tenho uma interferência de pressão de seleção, né? Digamos que vou selecionar os indivíduos ali. E lembrando que os filhos dele já vão ter uma porcentagem desses genes de resistência. Se eu fizer uma aplicação na geração dos filhos, eu vou aumentar essa pressão de seleção. Ou seja, dentro dessa janela de 30 dias, que seria mais ou menos o ciclo de vida desses insetos, eu posso fazer mais de uma aplicação do mesmo inseticida, que eu vou estar não aumentando essa pressão de seleção. Mas, se eu for fazer uma segunda aplicação depois desse período, o interessante é fazer a rotação de princípio ativo, justamente por isso, porque a segunda geração, que seria, digamos, a população que sobreviveu à aplicação desse inseticida anterior, e uma certa porção de suscetíveis também, ele vai ser controlado com um ingrediente ativo diferente. Então, você inibe ele de se reproduzir e aumentar a população desses insetos resistentes. Então, o manejo de resistência, ele é para todos os tipos de intervenções que nós temos, tanto para pragas, para doenças e tudo mais, plantas daninhas, e tudo está baseado no ciclo de vida desses indivíduos, né, e a pressão de seleção que pode sofrer. Então, da mesma forma que você aplica um inseticida químico e você tem uma pressão de seleção, a planta que expressa essa biotecnologia também vai ter uma pressão de seleção diferente. Você tem que entender qual o contexto que vai se adequar em cada situação. Mas o manejo de resistência pode ser feito tanto para inseticidas químicos como para biotecnologias. Alguma pergunta mais, pessoal? Quem quer fazer aí no fundo? Cristina? Acho que não tem mais nenhuma pergunta, então, Felipe. Eu quero agradecer ao tempo cedido que você deu para a gente e a grande valiosidade, né, dessa palestra. Os alunos aí ainda estão um pouco, né, no começo do semestre, que é esse, pessoal? Quarto semestre. E eu espero que eles tenham absorvido as informações. E vocês vão ver tudo isso no campo. E uma palestra dessa vai ser que vocês vão ver. Então, Felipe, eu queria fechar aqui com uma foto de todo mundo. Gente, vamos reunir aqui, faz favor, que eu vou mandar para você depois, que eu sei que
de parar de gravar. Eu gravei também, comecei a gravar. Tá bom, professor. Vou ter que printar.